Muito bem, após o breve olhar pela atualidade económica, partimos à conversa com o nosso convidado, que gentilmente aceitou aqui o nosso desafio, o professor Carlos Brito. Mais uma vez, é um gosto recebê-lo no nosso ADN. Posso dizer que podíamos fazer um programa consigo só a falar em matéria de educação, com o seu vasto percurso e, como disse, com a quantidade de jovens alunos, gerações que passaram pelo seu aval académico. Mas agora olhamos para este novo desafio. Vai presidir a secção regional do Norte da Ordem dos Economistas. E nós aqui no Porto Canal estamos sempre muito atentos às matérias políticas e económicas que mexem não só com o nosso país, mas sobretudo com a nossa região. E é por aí que eu gostava de começar a conversa. Desde logo, olhando para esta nova equipa, liderada por si, quais são as prioridades aqui na região Norte? Obrigado pela questão que me coloca. Eu começo por cumprimentar todos os nossos espectadores. E a pergunta é extremamente pertinente. A Ordem dos Economistas é uma ordem que representa, como diz o nome, os economistas, e desde já talvez convenha aqui até um esclarecimento. Não são só os licenciados em Economia que se podem inscrever na ordem. São os licenciados em Economia, obviamente, e quando digo licenciados pode ser ou mestres ou doutorados em Economia, mas também todos aqueles que são licenciados, mestres ou doutorados em ciências empresariais, vulgo a área da gestão, que pode ser a gestão em geral, pode ser a gestão financeira, a contabilidade, a gestão de marketing, a gestão de recursos humanos, etc. Aliás, prova disso, deixe-me só dizer, pelo menos àqueles telespectadores mais atentos, e sabemos que um programa deste registro, um programa de economia num canal generalista, normalmente é visto por pessoas mais atentas a essas matérias e, portanto, por aqui têm passado gestores, portanto, não é só economistas, é uma prova disso. E de facto eu até diria, esse já é um primeiro desafio que nós temos, que já vem de trás, que é tornar claro que isto não é apenas para licenciados ou quem tem um grau em Economia. Claro. Em relação aos desafios que temos pela frente, eu diria que são basicamente três ao nível da Delegação Regional Norte. Em primeiro lugar, aquilo que nós queremos é valorizar o papel dos economistas, neste sentido lato, na sociedade. Em segundo lugar, queremos promover a excelência dos economistas enquanto profissionais. E, em terceiro lugar, queremos fortalecer o papel da Delegação Regional Norte enquanto promotor do desenvolvimento económico, social e ambiental. Posso acrescentar, aliás, que estes três objetivos que acabei de enumerar, valorizar, promover a excelência e fortalecer o papel da delegação, estão perfeitamente alinhados com os órgãos nacionais. O que é de extrema importância, e ainda bem que estão alinhados com a Direção Nacional, no fundo, porque sabemos, e nunca é demais sublinhar, a importância e o peso do tecido empresarial e laboral aqui na nossa região Norte e, sobretudo, o quanto contribuímos para o produto interno bruto. E, portanto, isso só por si já aumenta o grau de exigência e de atenção que é devida. É uma atenção muito particular, não só às questões, eu diria, de economia em geral e regional, mas muito às questões das empresas, sem dúvida. Nós temos um tecido empresarial que ainda está relativamente fragmentado, em que em muitos casos ainda é de base familiar, mas é um tecido empresarial que se tem manifestado extremamente resiliente. Basta, por exemplo, dizer que no tempo da Troika, naquilo que seguiu à crise das dívidas soberanas, Portugal, pela primeira vez, teve saldo positivo da balança comercial desde 1943. Foi exatamente numa época de dificuldade económica que os nossos empresários mostraram daquilo que são capazes. Eu até creio que, sem exagerar, eu diria que, em geral, os empresários portugueses têm melhor performance nas épocas de dificuldade do que nas épocas de abundância. Isso é uma leitura muitíssimo interessante. E faz uma leitura nacional dessa matéria, os empresários em todo o país? Ou distingue por setores? Eu diria que eu faço essa leitura a nível nacional. A nível nacional. Muito bem. E basta isto, porque em épocas de dificuldade vamos além do expectável. Em épocas de abundância, em geral, ficamos aquém daquilo que seria de esperar. Ou seja, temos a capacidade de ser empreendedores e corajosos nos períodos difíceis. O professor está a dizer isso e eu estou-me a lembrar
estou a olhar aqui para o meu alinhamento, até foi a terceira notícia que eu dei daquelas breves do cluster do calçado, que não teme Trump e continua a apostar nos Estados Unidos. É um exemplo, não é? É um exemplo, aliás, o setor do calçado é um exemplo de inovação e de competitividade a nível internacional, Sim. porque só nesse contexto é que nós podemos analisar a competitividade. É um setor que progrediu imenso, muito à custa da própria associação representativa do setor, Certo. e que sofisticou. Hoje o calçado português é dos mais valorizados Certo. do mundo fora. Certo. Seria quem nos dera a nós que, na generalidade dos setores, os nossos produtos tivessem a capacidade de valorização que o calçado tem tido. Em relação aos nossos produtos, e aqui, enfim, há alguns pontos que eu acho que são mesmo importantes de abordar, e até mais do que uma vez. Se olharmos para os produtos nacionais e até para os produtos da nossa região, vou-lhe falar do vinho. E vou-lhe fazer uma pergunta concreta, porque daqui a pouco na nossa conversa também tenciono conversar um bocadinho consigo sobre o mundo académico e a questão do ensino, no qual o marketing tem uma ligação muito intrínseca com o professor e vice-versa. Mas há uma questão que a mim, eu confesso que me intriga muito, que é, temos dos vinhos de melhor qualidade à escala mundial. Ok? Isso é um facto. A qualidade. Mas depois assistimos a realidades que eu confesso que me surpreendem um bocadinho, que têm a ver com o seguinte. Parece que temos alguma dificuldade em vender os nossos vinhos num preço que realmente dignifica a sua qualidade. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Deixe-me olhar para um exemplo concreto. O mercado norte-americano, que tem bastante potencial económico. Mas os norte-americanos vão às prateleiras, às estantes nos supermercados, e se calhar veem vinhos franceses ou italianos que até têm menor qualidade do que o nosso, mas são mais caros, ou seja, por algum motivo consegue-se vender aqueles vinhos mais caros do que os portugueses, e eles não vão comprar os nossos porque dizem que é barato. Entende onde é que eu quero chegar? Como é que se explica isto? Entendo, e isso eu até diria, é um sintoma de uma dificuldade que Portugal tem ao nível dos negócios, que é a dificuldade para valorizar os produtos e os serviços que desenvolve. Não é só nos vinhos. Porquê? Não é só nos vinhos. O calçado, eu diria, é uma exceção. Em geral, nós temos falta de marketing. Quando muitas vezes até se diz, e o Pedro Carvalho da Silva não o referiu, mas muitas vezes se diz, falta-nos qualidade na área dos vinhos. Não é um problema de falta de qualidade, é um problema de qualidade a mais face ao preço que se vende. Sim. Ou até vamos colocar a questão de outra maneira. Sim. O preço, de facto, Claro. é demasiado de baixo. Mas a questão é essa. Eu tentei centrar a questão, porque de facto, a nossa qualidade é excepcional. Agora, o preço a que nós vendemos é muito barato. Temos falta de marketing, e é através do marketing que se conseguirá, desde logo, uma coisa: criar marcas fortes a nível internacional. É muito interessante que, na área dos vinhos, nós temos uma marca que é fortíssima, que é o Mateus Rosé. Passa agora a questão da publicidade. Sim. E também não deixa de ser curioso, que é um vinho e uma marca em particular que em Portugal é altamente desprezada. Seria tão caricato, ou é tão caricato, esse desprezo que os portugueses em geral votam pela sua marca de vinhos mais conhecida pelo mundo fora, seria a mesma coisa que um americano dizer mal da Coca-Cola. Pois. Agora, uma coisa é verdade, eu não estou a dizer que o Mateus Rosé é o melhor vinho do mundo. Agora, naquele segmento ao qual se destina, é um produto de marketing fantástico. Aquilo que nós temos é de olhar para o mercado, ver aquilo que ele pretende e ser capaz de desenvolver produtos e serviços e, principalmente, marcas que sejam valorizadas de acordo com aquilo que o mercado quer. Deixe-me só acrescentar aqui uma coisa. Diga. Um dos aspectos que a nossa economia tem maior carência é exatamente ao nível das marcas. Vamos pegar num caso muito parecido. Suécia. A Suécia tem 10 milhões de habitantes como Portugal. Tem marcas fortíssimas como a IKEA, como a Volvo, como a H&M, como a Spotify. E dir-me assim, mas eles têm marcas fortes porque são ricos. É ao contrário. Eles são ricos porque foram capazes de criar marcas fortes. E uma coisa eu garanto-lhe,
não foi à custa do mercado interno que eles criaram estas marcas. Mas nem vale a pena vir dizer, mas nós somos um país pequeno. A Suécia tem exatamente a mesma população que Portugal e teve a capacidade de ir por esse mundo fora, criar marcas, porque é criando marcas fortes que vai valorizar os produtos e os serviços que são vendidos sob essa marca. Então, mas para isso tem que haver estratégias de marketing, estratégias de venda e divulgação da marca, e essas estratégias têm que ser lideradas por certas entidades, não? Têm de ser lideradas, em primeiro lugar, por quem está à frente das empresas. É um desafio das empresas. Claro, poder-se-á dizer, não, mas também há organismos estatais, governamentais, por exemplo, a ICEP, que pode ter uma palavra a dizer. Sim. Sem dúvida. Poder-se-á dizer, também as associações empresariais podem contribuir. Eu há pouco referi que a Associação do Calçado teve um enorme contributo. É verdade. Mas é um desafio fundamentalmente de quem? De quem está à frente das empresas. Até porque esta questão da imagem não é só uma questão, eu diria, de produtos e serviços comerciais. Certo. É também uma própria questão da valorização, por exemplo, da nossa marca pessoal. Que, aliás, temos um exemplo fantástico de uma marca que tem uma valorização espantosa, que é Cristiano Ronaldo. Certo. Infelizmente, Certo. os portugueses, em geral, não têm as suas marcas pessoais, não são particularmente valorizadas. Isso é um pouco, diria, provavelmente temos desde logo um handicap. Temos pouca ambição. Achamos que valemos menos do que aquilo que efetivamente valemos. Está a tocar num aspecto que me parece absolutamente extraordinário e até sensível. Porque, enfim, não é fácil de falar dessa pouca ambição, ou se calhar até pouca autoestima, mas parece-lhe que poderá mudar com estas novas gerações. Deixe-me enquadrar esta pergunta. Programas destes têm esta facilidade, dão-nos tempo para nós falarmos um bocadinho de uma forma mais até aprofundada. Por exemplo, a marca Vinho do Porto. Se virmos televisão, às vezes cruzamos-nos sem saber com filmes ou séries, onde no enredo alguém diz a glass of port, port. E eu lembro-me que, portanto, Porto, Vinho do Porto. E até me lembro que há uns anos atrás, e não foi assim há muitos, na Austrália começaram a produzir vinho do Porto. Ou seja, o vinho do Porto, que é uma marca nossa e que até já aparece em séries e em filmes, se calhar as pessoas não sabem que o vinho do Porto, o verdadeiro, é português. As novas gerações, que já têm outra formação, e aí já incluo os novos empresários, os novos gestores, os novos tudo, aquelas mentes que até infelizmente estamos a perder algumas que vão para fora do país por outras condições, já olham de outra maneira e podem mudar esse panorama? O caso do vinho do Porto é um caso paradigmático, porque é de facto um dos grandes vinhos do mundo, considerado um dos grandes vinhos do mundo, a par do champanhe e do vinho de Bordeaux, mas tem uma capacidade de valorização que fica muito aquém dos outros vinhos que eu acabei de nomear. Em relação à segunda questão que me coloca, que é, acha que as novas gerações terão mais capacidade? Bom, vamos ver, essa é uma questão de facto interessante e até se prende um pouco com o meu papel como professor. Vamos dizer, é a geração mais preparada de sempre. Pedro, isto é a maior das banalidades que se pode dizer. Porque a sua geração também foi mais preparada de sempre. A minha também foi, e a dos meus pais e a dos meus avós também foi. Portanto, o normal é que nós tenhamos, cada geração que vem, que seja a mais preparada de sempre. Evolução? De estranhar seria ao contrário. Mas hoje diz, somos a geração mais preparada de sempre. Verdade lá para Alice. Sempre foi assim, a não ser quando o mundo anda para trás. Sim. E nós, nos últimos 100 ou 200 anos, felizmente, o mundo não anda tão para trás. Mas a evolução é mesmo assim. Aliás, olha, estou-me a lembrar quando morreu o professor Couto Santos, infelizmente, que foi ministro do professor Cavaco Silva, eu que tenho 46 anos, sou da chamada geração rasca. E, portanto, a geração rasca está na plenitude dos 40 e, portanto, isto é evolução, não é? É evolução. Portanto, a próxima é sempre melhor preparada. Aquilo que esperamos é que a próxima, exato, seja melhor preparada. Exatamente. Portanto, dito isto, é uma verdade que temos hoje, de facto, a geração mais preparada de sempre, indubitavelmente. Também as exigências hoje são diferentes. Ora. Era mais fácil quando eu entrei no mercado de trabalho do que é hoje, posso lhe garantir. Agora, é verdade que a geração hoje tem uma mentalidade mais aberta.
têm uma mentalidade mais ambiciosa. E a grande diferença é essa. Não é só uma questão de competências técnicas e de competências de gestão, de economia, de marketing, ao nível das tecnologias ou das engenharias. É muito uma questão de soft skills a este nível, maneira como eu estou no mundo. Pois. E o português, tradicionalmente, acha que vale menos do que os outros. E se eu acho que vale menos, eu quando vou para o mercado já estou a perder. Isso é uma questão cultural, professor. É uma questão cultural, absolutamente. E não temos razão nenhuma para pensar que somos menos que os outros. Nenhuma. E, portanto, esta geração que hoje começa a entrar no mercado de trabalho, até porque foi exposta a desafios e eu diria a experiências mais internacionais, uma das coisas que tem contribuído imenso é o programa Erasmus, Sim. que permite a estadia durante 6 meses ou 1 ano de estudantes em países estrangeiros, teve esta grande vantagem que foi abrir mentes. E esse é que é o grande desafio. É uma questão de postura, mais que uma questão de competências. E uma coisa eu volto-lhe a dizer, e garanto, a capacidade de valorização é enorme. Vou-lhe dar um caso concreto. Aqui há provavelmente 2, 3 anos, houve um caso de uma senhora norte-americana, Tony Birch, que no seu site de comércio eletrónico, e ela é designer e criadora de moda, pôs à venda uma camisola do tipo das camisolas poveiras. Não era a original, era do género. Lembro-me bem dessa polémica. Pode continuar, mas eu lembro-me bem dessa polémica. E que se vendiam por $700. Lembro-me bem dessa polémica. Convém dizer que uma camisola poveira original, feita à mão, na altura podia-se vender por 70 euros. Sim. 10 vezes menos. Houve algum escândalo aqui na urbe. Como é que é possível fazer-se uma coisa destas? Eu acho que o escândalo é ao contrário. Como é que é possível nós vendermos tão barato? Certo. E sabe como é que é possível? Porque pagamos 1 euro à hora àquelas senhoras que fazem aquilo à mão. Isto é miserável. Pois. O escândalo não é termos alguém nos Estados Unidos que diz que vai desenvolver uma camisola de tipo poveira e a venda a 700 euros. O escândalo é nós termos o original, feito à mão, feito na póvoa, e sermos incapazes de vender por mais do que 70 euros. Essa é a questão, não é? Essa é a questão. Porque se vender por mais de 70 euros, essas senhoras teriam uma remuneração maior. E quem diz essas senhoras? Se eu vender calçado, têxtil, eletrónica, vinhos, o que for, e for capaz de valorizar, eu estou a gerar mais riqueza, a gerar mais lucros, a gerar capacidade para pagar melhores salários, eventualmente também mais impostos, que depois retornam à sociedade sob a forma de apoios sociais para quem efetivamente precisa. Mas isso pode levar a que os empresários do futuro comecem a seguir a estratégia de produzir para venda exterior. E isso não pode ser um risco. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É evidente. Deixe-me olhar para um exemplo unicórnio aqui em Portugal. A Farfetch, que uma empresa que se torna num gigante, um unicórnio de comércio online, mas que foi, agora enfim, teve o desenvolvimento que nós sabemos, não vale a pena entrar por aí, mas foi projetada desde o primeiro momento a pensar no mercado internacional, porque os preços que os produtos eram vendidos não eram acessíveis para as bolsas portuguesas, portanto foi uma estratégia que é legítima, e conseguiu crescer substancialmente. Ou seja, nós temos aqui também uma questão que fala-se muito na necessidade de aumentar os ordenados, mas para aumentar os ordenados temos que conseguir aumentar a produtividade. Ou seja, na economia tudo está interligado, não é? O que é que sobra para o mercado nacional, pergunto eu? Para o mercado nacional sobra muita coisa. Ainda bem. Sobra muita coisa. Nós não temos de ter um modelo económico em que pensamos que as empresas, em primeiro lugar, têm a obrigação de vender para o mercado nacional e depois só do mercado nacional estar abastecido é que vão lá para fora. Não. Tudo depende do próprio posicionamento das empresas. Certo. Eu trabalhei durante muitos anos na área da inovação e do empreendedorismo. Há áreas de negócio
E nós temos empresas fantásticas em que o mercado nacional nem sequer mercado de teste é. Vamos pensar o seguinte. Há empresas a trabalhar na área do aeroespacial. Provavelmente essas empresas não vão pensar, vou tentar arranjar aqui um cliente português ou dois, claro, e depois vamos para a Espanha. Não. Tem que ir logo para onde? Claro. Para a Agência Espacial Europeia, para a NASA, para trabalhar com os russos. Na altura podia ser com os russos, agora a coisa está mais difícil, pode ser com os chineses, mas, portanto, há negócios que, pela sua própria natureza, são globais. Certo. E isso é evidente do ponto de vista das características do produto, mas também pode ter a ver com o posicionamento. Vamos pegar um outro exemplo. Referiu o caso da Farfetch, e referiu muito bem. Foi pena que o negócio tivesse corrido menos bem. Porque quem estava à frente da Farfetch não era menos patriota pelo facto de vender fundamentalmente em mercados externos. Sim. Pelo contrário, se tivesse focado apenas no mercado nacional, a Farfetch nunca tinha sido aquilo que foi. É verdade. Vamos pegar no outro caso. É verdade. Deixa-me só dizer que nessa matéria permitiu a criação de milhares de postos de trabalho bem remunerados. Bem remunerados. Não é a altura de descalpelizarmos. Não, nem vamos ficará mas... até provavelmente num outro programa seu, sim. Porque é muito interessante também aprender com os insucessos das empresas. Evidente. Aprende-se muito. Mas posso lhe dar um outro exemplo de uma empresa que praticamente não trabalha no mercado nacional, é também um unicórnio, que é a Sword Health. Sword Health, que é uma empresa muito virada para a prestação de serviços de fisioterapia, que está fundamentalmente no mercado americano. No cluster da saúde. No cluster da saúde e opera basicamente no mercado americano. O que, aliás, pode até colocar a questão, a dependência de um mercado, ou a dependência de um único mercado, não será um risco, sabendo nós aquilo que se está a passar nos Estados Unidos, ou melhor, não sabendo nós aquilo que se está a passar e que se vai passar, porque o problema dos Estados Unidos, nesta altura, com a administração Trump, eu diria o seguinte, mais do que tarifas para cima ou para baixo, é incerteza. Os negócios, em geral, não se dão bem com a incerteza. Pois. E a administração Trump introduz muita incerteza nos negócios. É por isso que, quando há incerteza, as taxas de juros tendem a subir. Tendem a subir porquê? Porque há um prémio de risco decorrente da incerteza. E o presidente americano é mestre em introduzir incerteza nos mercados. E, portanto, o grande problema até agora, no que diz respeito, e eu percebo a sua peça e aquilo que se referiu do calçado em relação ao mercado americano, na realidade, para já não há nenhuma razão para estar a alterar significativamente. Pois. Agora, uma coisa é verdade. Preferíamos lidar com horizontes com um maior nível de segurança. É verdade. Até porque outro dos aspectos que é muito importante, que é quando se fala na capacidade de atrair investimento estrangeiro, continuando a olhar para o nosso país, é dar garantia de estabilidade, de segurança, mas também de impostos, ou seja, é só assim é que conseguimos captar ou tentar captar capital estrangeiro para cá, não é verdade? 99% dos negócios dão-se bem com a estabilidade. E quem investe, claro, o investidor quer saber com o que é que conta. Claro. Há sempre um risco, sim, por isso é que é um investidor, claro, por isso é que há um prémio de risco, chamemos assim, mas gosta de se sentir com estabilidade. Aliás, se me permite, quando faço aqui este tipo de programas ou debates, há uma comparação que eu tendo a fazer, leve, suave, mas também não ofende ninguém, que é o risco. No investimento há sempre um risco. Mínimo que seja, mas há. A comparação que eu faço é como uma cirurgia. São os próprios médicos que dizem, mesmo a cirurgia mais simples implica um certo grau de risco. Portanto, ignorar esta matéria é um erro. É um erro e, aliás, isso está estudado, está bem estudado, porque também sabemos o seguinte, o potencial de ganho geralmente é proporcional ao risco. Isto é, certo, uma coisa um investimento mais arriscado, se correr bem, claro, pode-me dar origem a ganhos, claro, acrescidos. E vice-versa. Claro que sim. Professor, deixe-me avançar aqui para a questão do mundo académico. É inacreditável, mas nós estamos com uma rapidez incrível no nosso diálogo, já estamos quase no final do tempo. E eu ainda nem um terço dos assuntos que falei consigo abordei, o que é bom sinal. É bom sinal. É sinal que a conversa vai fluida. Mas
retomando aqui a questão do longo percurso que tem no mundo do ensino e novamente fazendo a ligação ao que nos leva a trazê-lo aqui ao nosso programa, que preside agora a secção regional do Norte da Ordem dos Economistas, falou nas 3 prioridades, o papel dos economistas, a questão da excelência e fortalecer a Delegação Norte. Olhando para o mundo académico, eu gostava de lhe perguntar se vê que está a ser otimizada a ligação entre o ensino e o mundo laboral, se temos dado passos significativos nos últimos anos nessa interligação que é tão vital para qualquer país, ou se temos aí obstáculos pelo meio? Olhando e respondendo à sua primeira formulação, que era estamos a otimizar, não estamos. Otimizar não estamos. Temos dado passos significativos? Temos. É fundamental que as universidades, e quando digo universidades digo genericamente o ensino superior e até quase que poderia dizer o meio científico e tecnológico, trabalhe em articulação, em cooperação, em diálogo com o tecido empresarial. O meio científico e tecnológico não é só para ensinar. Uma das suas principais missões é a investigação. A investigação dá origem a novo conhecimento. Pode ser tecnológico, pode ser na área das ciências da vida, mas também pode ser na área das ciências sociais ou até das humanidades. Sim. E nenhum país se pode dar ao luxo de não transformar esse conhecimento que é gerado no seio das universidades em soluções para as empresas que deem origem a produtos e serviços mais competitivos. Por isso é que é fundamental. Não é só uma oportunidade. Muitas vezes as pessoas colocam, porque foi uma área onde eu trabalhei muito e onde ainda trabalho, mas é uma oportunidade. Mas é mais do que uma oportunidade. É uma obrigação. Nenhum país é suficientemente rico para se dar ao luxo de aquilo do conhecimento que é produzido nas universidades ficar nas universidades. Claro. Por outro lado, do lado das empresas, também é fundamental, porque as empresas, para serem competitivas, vão ter que estar permanentemente a inovar. E para inovar, elas também não podem investir tudo, não podem ser só elas a investir. Uma parte do conhecimento é gerado no meio universitário. Portanto, é claramente uma estratégia win-win. Demos passos muito significativos? Demos. Estamos no bom caminho? Estamos. Há universidades em Portugal onde isto se faz de uma forma mais eficaz? Há outras que são mais atrasadas? Mas que ainda há um longo caminho a percorrer? E é bom. Porque é um desafio. Certo. É um desafio para quem está à frente das empresas e a questão da qualificação das pessoas também facilita muito o diálogo dos novos empresários. Claro. E é um desafio também para quem está a gerir as universidades. Certo. Pela forma como se ensina e como se ensina, não é? Pela forma como se ensina, por aquilo que se ensina, pela forma que se ensina, porque a grande diferença entre o meio universitário e o meio empresarial é a atitude e a mentalidade. E não é fácil colocar dois mundos que têm culturas organizacionais diferentes a trabalhar em conjunto. Mas quando eu digo que não é fácil aqui. Da mesma maneira que não é fácil nos Estados Unidos, não é fácil em Inglaterra ou não é fácil no Brasil. Não é fácil em lado nenhum. Okay. Agora... Mesmo nos países mais nórdicos? Se hoje eles estão mais adentrados do que nós, é porque percorreram o caminho antes de nós. Certo. Porque as coisas não nascem feitas. Ou seja, passaram por essas dificuldades, mas já as ultrapassaram. Passaram por estas dificuldades e gostaria até de, se me permite, só de retificar. E é para terminar, professor. Não são só dificuldades. Há excelentes exemplos de sucesso. Posso lhe dizer, a Universidade do Porto, à qual eu pertenço e cuja equipa reitoral tive o privilégio de pertencer, é um caso extremamente bem sucedido, por exemplo, ao nível da proteção de propriedade intelectual através de patentes. Tem o maior parque de ciência e tecnologia de base universitária do país, que é o PTEC. São casos de sucesso. O PTEC já foi premiada a nível europeu como um caso de sucesso.
Só temos é que ter mais casos destes. E ambição e coragem. Sem dúvida. Professor Carlos Brito, inacreditável como chegamos ao final do nosso tempo nesta conversa incrível. Estávamos aqui hora e meia a conversar. Mas olha, vamos ter seguramente outras oportunidades. Vamos ter gosto outras muito grande oportunidades. recebê-lo aqui no nosso ADN. Muito obrigado. Muito professor. obrigado e um gosto também. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado. Caminhamos agora para a parte final do programa. Para a frase de hoje, olhamos palavras do Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, sobre o futuro aeroporto de Lisboa, durante a audição na Comissão de Economia e Obras Públicas. Afirmou, e vou citar, não acreditamos no valor, não acreditamos no prazo e não acreditamos na curva de aumento das taxas. Não existe factualidade no relatório da Vinci que sustente 30 anos nem a progressão das taxas. Ora, o Ministro põe em causa os dados que constam da proposta inicial da ANA, Aeroportos de Portugal, para o novo aeroporto da capital e reiterou que a obra será feita sem custos para o erário público. Terminamos, como sempre, com alguns momentos da agenda económica da semana. Terça-feira temos da União Europeia o Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros e, por cá, a EDP reúne com sindicatos de trabalhadores. Depois, na quarta-feira, o Instituto Nacional de Estatística divulga estatísticas do emprego e taxas de juro implícitas do crédito à habitação. Quinta-feira, a Corticeira Amorim apresenta resultados de 2024 e, neste mesmo dia, o G20 marca o início da Cimeira de Líderes. Assim concluímos mais um ADN no programa de Economia do Porto Canal. Foi um gosto contar com a sua companhia. Muito obrigado.